Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diversos países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. E também os que estarão escutando ou lendo esse ensinamento do dia de hoje. Hoje, sexta-feira, 30 de janeiro deste ano 2026, vamos buscar no livro do Êxodo, no capítulo 19, no versículo 4 em diante, onde nos diz: Vós vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, o tesouro de Deus. Podem assentar, por favor. Esse tesouro de Deus é o povo hebreu, onde aqui nos diz nessa mensagem o chamado final das 12 tribos de Israel, que foi pregado 19 de março de 2017 aqui em Caiei, Porto Rico. Diz assim: as tribos do norte continuaram com a idolatria. Foram as tribos que colocaram 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E isso foi motivo de pecado nas tribos do norte. E aquele bezerro de ouro trouxe muitos problemas a Israel, trouxe problemas no tempo de Moisés. E agora vemos que também no tempo do rei Jeroboão, que era o rei das 10 tribos do norte, que foram dadas por causa do pecado de Salomão, pecado de idolatria. Agora vejam ali em Reis, 1 de Reis, nos mostra o motivo pelo qual Deus se aborreceu com Salomão. Vejam, 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1 diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, a Moabita, Amonitas, Adomitas, Sidônias e Eteias. As nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão, sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito como o do seu pai. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo, para com seu Deus e seu Senhor e seu Deus como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote e deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Do lado direito escreveu Astarote e escreveu também Milcom. É igual Maloque. Então, Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor e não seguiu o Senhor como Davi seu pai. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Então edificou Salomão um alto
a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do seu Deus, o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Do lado esquerdo escreveu 2 vezes. E acerca destas matérias, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste os meus concertos e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino, este reino, e o darei a teu servo. Embaixo escreveu servo. Todavia nos teus dias não farei por amor de Davi seu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que eu tenho elegido. Do lado esquerdo escreveu Davi e escreveu Jerusalém. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad e a Adomita. Ele era da semente do rei em Edom. Embaixo, na margem, escreveu Haddad, descendente de Saul, irmão e servo de Israel. Gênesis 27, do 26 ao 37. Haddad, descendente de Saul, irmão e servo de Israel. Agora ele continua dizendo, e agora vemos que o reino foi dividido em 2 partes, 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul, o reino de Judá, que está composto de Judá e Benjamim. Por isso vemos que depois chamava Reino de Judá ou Reino do Sul, e o das 10 tribos chamavam Reino de Israel. Aí mesmo no capítulo 11, no versículo 26, vejam, diz assim: até Jeroboão, filho de Nabate, Efraimita de Sereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, e o Senhor, vocês vejam, disse que ia rasgar o reino e ia dar a seu servo. E aqui está esse servo, que foi Jeroboão, filho de Nabate, Efraimita de Zereda. Do lado esquerdo escreveu Efra é igual Efraim. Servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Também levantou a mão contra seu rei, e esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai, e esse homem, Jeroboão, era valente, varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, opôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e só estavam os 2 no campo. E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Do lado direito ele escreveu: a capa é igual às 12 tribos de Israel. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então aí Deus está cumprindo o que ele disse ali a Salomão.
Eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo. Ou seja, ele ia ficar com uma tribo que é a de Judá e a de Benjamim. Ou seja, Salomão ia ficar com essa tribo com a qual ficou o seu filho Roboão. Ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, aos seus estatutos e o seu juízo, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino de toda a sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti 10 tribos dele. E a seu filho darei, ou seja, Roboão, darei para Davi, uma tribo para Davi, meu servo. Sempre tenho uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E eu te tomarei a ti. E recordem que nesse reino messiânico, a Escritura diz que o Senhor será um e um seu nome. Por quê? Porque Ele é o que estará reinando sobre todas as nações. Desde Jerusalém reinará sobre todas as nações. E te tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Agora vejo, do lado esquerdo para cima ele escreveu dinastia, e escreveu será adotada. Ou seja, se passasse a prova, seria adotada a sua dinastia. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Agora, veja, no capítulo 12 de 1 de Reis, aí nos fala do que Roboão fez, Jeroboão fez. Veja, no capítulo 12 de 1 de Reis, versículo 16 diz: E vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provei agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Do lado esquerdo escreveu Davi. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir em um carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligou os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Do lado esquerdo ele escreveu atributo ou impostos. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá.
Vendo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens, guerreiros preparados para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Agora veja, aqui se uniram as duas tribos de Judá e a de Benjamim. Eram guerreiros escolhidos e vejam, iam fazer guerra contra essas 10 tribos do norte para fazer esse reino voltar a Roboão, ou seja, tirar o reino que foi dado a Jeroboão para que fosse um só reino. Vejam, o sentir do filho de Davi, Roboão, era que esse reino não fosse dividido, fosse unificado. E esse sentir é o mesmo sentir que no fim do tempo um descendente de Davi teria por essa linhagem. E um pouquinho mais adiante veremos em Ezequiel, onde isso seria uma realidade. Esses 2 paus estariam novamente na mão do profeta. Isso é o que Roboão queria. Tinha uma boa intenção, porque para o estabelecimento desse reino messiânico, as 10 tribos do norte, com essas 2 tribos do sul, tinham que estar unificadas em um só reino. E aí, ao ver que estavam divididas, ele sabia que assim não podia ser estabelecido esse reino. Ou esse reino continuar sendo unificado, como nos dias de Davi. Vejam. Ali ele continua dizendo, no versículo 22, estou no capítulo 12 de 1 de Reis. Versículo 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Vejam, já era um decreto divino que foi falado ali, de que aquele reino seria dividido, seria rompido, e que 10 tribos iam ser dadas ao servo de Salomão, o qual era Jeroboão. E não podia interferir essa palavra, Roboão, filho de Salomão, não podia interferir, porque isso é o que Deus tinha dito que ia acontecer. Mas que no fim do tempo, esses 2 paus estariam unificados na mão do profeta. Vejam, nas mãos de um homem, o que Roboão ia fazer lá. E eles ouviram a palavra de Deus e voltaram e foram conforme a palavra do Senhor. Porque é melhor ser obediente e fazer conforme o que Deus disse em sua palavra. Continua dizendo no versículo 25. Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Vejam aí a má intenção que Jeroboão teve. Pelo que o rei tomou conselho, ou seja, se reuniu ali, e o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, do lado esquerdo escreveu 2 bezerros, e disse ao povo, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
e pôs um em Betel e o outro em Dan. Este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Então, vocês vejam que aí, por isso que Jeroboão fez, não cumpriu o que tinha dito a Jeroboão no capítulo 11, do versículo 38, porque não seguiu os estatutos e os mandamentos que Davi tinha seguido. E a sua dinastia não foi adotada. Por isso que ele fez ali. Agora, aqui continua dizendo, estou na mensagem, o chamado final das 12 tribos de Israel. Continua dizendo, mas a promessa é que as 10 tribos do norte serão unidas com as 2 tribos do sul, com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E, consequentemente, será restaurado o trono de Davi e reino de Davi. As 10 tribos do norte chamam também as 10 tribos perdidas de Israel, porque foram esparramadas por várias nações e até perderam a sua identidade como tribo. Por isso, vemos que para o tempo final, esse é o tesouro escondido que o Senhor encontrou e depois o guardou. E para esse tempo final, ele chamará e juntará todos que fazem parte desse tesouro escondido, de São Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos ler essa escritura? De São Mateus capítulo 13, ali nos diz, versículo 44. Mas o reino dos céus é semelhante a tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem acha. Do lado direito escreveu Israel. Um homem o acha e o esconde novamente. E pela alegria, o gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí escreveu Apocalipse 11, do 15 ao 19. Agora vejam aqui também, no livro Os Selos, nos diz na página 463, embaixo, diz, então Deus se lembrou, mas... Agora vamos ver aqui, vamos um pouquinho mais acima, aí onde ele terminou de ler essa escritura. Aqui terminamos de ler, vejam. Vamos um pouquinho mais acima, onde termina a escritura de 1 de Reis 12, do 25 ao 30. Diz, entende como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. Depois as pessoas foram adorar esses ídolos. E agora aqui estamos quase na era do milênio. E em cima de quase a era do milênio ele escreveu, na grande tribulação. Do lado esquerdo escreveu Efraim, na margem. E Deus ainda se lembra daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos, glória. Igual como ele se lembra das promessas boas, também se lembra do mal. Não pense que Deus se esquece das coisas más que fizeram, que as pessoas fizeram contra o programa divino. Por isso é, amigos, que eu creio e sempre tenho procurado ficar com a palavra, sem importar o quão diferente ou estranho pareça. Mas naquele momento eles não pensaram nisso, mas bem pensaram, nos escapamos bem. Mas aqui, nesta era do milênio, vemos que quando são nomeados e numeradas as tribos, eles foram excluídos, porque serviram à idolatria que Deus tinha condenado. Não disse também que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Aparta-te de tais coisas. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte? Que é a separação eterna da sua presença?
Não confie nessas coisas de nenhuma maneira, mas bem aparte-se delas. Então Deus se lembrou. Mas perceberam que os nomes tinham de ser riscados, porque sob todo o céu não tinha sacrifício imediato para oferecer o Espírito Santo para que pudesse ver essas coisas, mas de toda forma fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, na sua visão do milênio, os viu em perfeita ordem. Em Ezequiel, capítulo 48, também o Apocalipse 14, João os viu na sua ordem perfeita por tribo, correto? Então, o que aconteceu? Recordem, ele disse, debaixo dos céus, aí do lado esquerdo ele escreveu, debaixo dos céus, o seu nome seria arriscado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus, e esses 144.000 estão ainda sob essa ordem, correto? Mas é que eles foram cegados e tinham apenas sacrifícios de bodes, de bezerros e bodes. Agora vejam, ele riscou seus nomes, apagou seus nomes de debaixo do céu. Mas quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao alguém pecar contra isso, o seu nome seria tirado completamente do livro da vida. Agora aí do lado direito escreveu o livro da vida. Então não tem perdão nem nesse mundo, nem no que vem, correto? Ali é onde nós estamos. Israel está sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham lugar por quanto estavam aqui, mas as duas tribos faltavam e nunca podiam ser incluídas. Quando ele chama os 144.000, ainda está faltando, correto? Nem ainda estão numeradas, mas Ben José e Levi foram colocadas em seu lugar. Ali vocês podem ver claramente, e lá faz centenas e centenas de anos, encontramos a promessa, vemos a promessa. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, que era uma mulher boa, mas lhe faltou conseguir azeite para sua lâmpada, e ele vai purificá-la com perseguição. Então, pelo mesmo motivo, ele coloca essas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação, porque verdadeiramente é um tempo de purificação, é juízo. Aí ele escreveu, não tem quantidade específica do lado esquerdo para cima. E do lado direito para cima, ali ele escreveu, as duas tribos passam pela grande tribulação. As virgens fátuas são o tipo. E recordem que essas tribos estão esparramadas por todo o planeta Terra. Então aqui aparecem os 144.000 depois da purificação de Israel, e também aparecem as virgens fátuas já purificadas e com as suas roupas brancas. Quão perfeito é, ou seja, suas teofanias. Agora recordem que por isso que ressuscitam depois da grande tribulação. Se não tivesse as vestes brancas, não podiam ser ressuscitados. Mas vocês vejam que as virgens fátuas, elas ressuscitam após o milênio. Agora, vemos aí, vamos dizer, sem contar os incrédulos, vemos aí 3 grupos, está a noiva, estão os 144.000 e estão as fátuas. Agora, das tribos, somente 2 tribos são as que estão identificadas
e mais identificadas ali em Israel. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelismo é o tempo de angústia de Jacó. Ele tinha errado e passou pelo tempo da purificação porque tinha feito mal a seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter a primogenitura, mas teve que passar pela purificação antes que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel, o que também é um tipo da ordem de Deus para hoje. Do lado esquerdo ele escreveu: Jacó é igual a Israel. Agora, lembram que lhe será mudado também esse nome a Israel. Agora, aqui continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, um pouquinho mais adiante nessa mensagem, e com esses ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, para o tempo final, as duas oliveiras do Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 11, Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14, aí temos a revelação divina de como ele vai juntar o tesouro que ele escondeu. Ele vai recolher. Esses são os judeus. Por isso, lemos no princípio, no capítulo 19 ao 25 do Êxodo, que Deus disse: Vós sois meu tesouro especial, o tesouro que está repartido, escondido em todas as nações. É a descendência de Israel. Descendência de Israel. São os judeus esparramados pelo mundo inteiro. E a parte mais importante desse tesouro são os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Por isso são os que estarão no milênio como eunuco, servindo o rei e a rainha, servindo o filho de Davi, o rei prometido para o povo hebreu, o príncipe de paz, descendente do rei Davi, que se assentará no trono de Davi e restaurará o reino de Davi. Agora, com certeza, muitos desses eunucos os temos conhecido, ou são conhecidos, ou estão por se conhecer, porque a noiva, ao ser a que vai reinar, vocês vejam, de alguma forma, vão conhecer. Agora vejam em Ezequiel, no capítulo 34, verso 11 em diante. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu mesmo irei buscar minhas ovelhas e a recolherei. Como o rebanho reconhece o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas esparramadas, assim reconhecerei minhas ovelhas e a livrarei de todos os lugares que foram esparramadas no dia nublado e escuro. E eu as tirarei dos povos e as juntarei das terras, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, pelas ribeiras e em todo lugar habitado do país. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel estará o seu aprisco. Ali dormirão em um bom redil, e em pastos suculentos serão apacentadas sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas, e eu lhes darei aprisco, diz o Senhor, o Jeová, o Senhor Deus. Diz Jeová, o Senhor: eu buscarei a perdida, e farei voltar ao redil a desviada. Consertarei a perna, sararei a perna quebrada e fortalecerei a débil, mas a gorda e a forte destruirei. As apacentarei com justiça. Mas quanto a vós, outras minhas ovelhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgo entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Vos é pouco que comais os bons pastos, senão que também pisai com os vossos pés o que os resta de vossos pastos, e que bebendo as águas claras sujas demais com os vossos pés, sujas demais com os vossos pés as que restam. Minhas ovelhas comem o pisado dos vossos pés e bebem aquilo que com os vossos pés têm sujado. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha fraca. Porquanto empurraste com a costa e com o ombro, e a chifraste com o seu chifre todas as fracas, até que
as lançaste e as dispersaste. Vejam, aí foram dispersas todas essas 10 tribos do norte pelas opressões que fizeram. Eu salvarei minhas ovelhas e nunca mais serão para rapina. E julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aí do lado esquerdo escreveu: pastor, e levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará, e ele lhes será por pastor. Aí ele escreveu pastor e escreveu Davi, porque é o filho de Davi o que novamente as teria em sua mão, o que Roboão queria fazer lá. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e meu servo Davi, príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Agora, ao ele, Deus, fazer a promessa que novamente esse reino estará sendo apacentado, essas tribos sendo apacentadas por Davi, assim como foi falado a palavra, para que esse reino fosse rompido, fosse dividido, e foi cumprido. Também, ao falar a palavra, onde essas 10 tribos do norte com as tribos do sul estarão unidas, isto também será uma realidade e poderá ser estabelecido novamente esse reino e trono de Davi. E estabelecerei com eles um pacto de paz. Aí do lado esquerdo escreveu pacto de paz. E tirarei da terra as feras, e habitarão no deserto com segurança, e dormirão nos bosques. E darei bênção a elas e ao redor do meu outeiro, e farei descer a chuva no seu tempo, chuva de bênção serão. E a árvore do campo produzirá seu fruto, e a terra produzirá seu fruto, e habitarão sobre sua terra com segurança, e saberão que eu sou o Senhor, quando romper o seu jugo e os livrar das mãos dos que se servem delas. Não será mais despojo das nações, nem as feras da terra não as devorará, mas habitarão com segurança, e não terá quem as espante. E levantarei para eles uma planta de renome, e jamais serão consumidos de fome na terra, e nunca mais serão envergonhados pelas nações, e saberão que eu, o Senhor teu Deus, estou com eles, e eles são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor. Aí escreveu casa de Israel. E escreveu 10 tribos também. Diz o Senhor Jeová: e vós, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, e eu, vosso Deus. Diz o Senhor Jeová. Diz Jeová o Senhor. Agora ele continua dizendo: esta restauração está prometida em Ezequiel capítulo 37, e também no capítulo 34 está prometida. Portanto, o que se assentará no trono de Davi será o filho de Davi. Vamos ao capítulo 37. Versículo 15, vejam, diz. Aí está a promessa. E o resultado. O resultado dessa promessa. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, capítulo 37, versículo 15 de Ezequiel: filho do homem, pega um pau e escreva nele madeira para Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. No versículo 17 continua dizendo: e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão.
E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não te declararás o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José que está na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, seus companheiras, e as ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então, verão a este que ajuntaria esses dois paus, ou seja, verão. Se lembram quando no livro de Citas diz, o reverendo William Branham disse, na página 22 do livro de Citas, parágrafo 176. E ali estão essas duas testemunhas, e quando elas atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem novamente os judeus, os trazendo ao arrependimento, trazendo-os novamente a que creiam, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olha, este é o Deus que esperávamos, este é Ele, mas não vem por eles, Ele vem por sua noiva. E mais embaixo diz, a mesma coisa, esses judeus vão ter um grande tempo de batalha antes da vinda. Agora a perseguição os fazendo correr novamente para a pátria natal, leva eles como um montão de ovelhas novamente ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles vejam a eles, eles dirão, este é o que temos esperado. E ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Cristo é o ungido, o Messias. Moisés e Elias e suas pregações atormentam. Um pouquinho mais acima escreveu aí também a visão da capa. Agora vocês vejam que eles verão essa obra que esse descendente de Davi estaria fazendo a favor desses dois paus. Diz assim, versículo 21, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomo os filhos de Israel de entre as nações para as quais foram, e as recolherei de todas as partes e as trarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, e nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E então já não romperá mais esse reino. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua resistência em que pecarem, e purificarei, assim eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Ao Espírito Santo estar encarnado, então, não será permitido a idolatria. E meu servo Davi reinará sobre eles. Do lado direito escreveu Davi. E todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Do lado direito escreveu Davi. E farei com eles um concerto de paz. Aí escreveu pacto de paz. E será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu, o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre.
Agora aqui já vemos esses dois paus nas mãos do profeta. Agora veja, ele continua dizendo, lembram que quando promete que Davi se assentará no trono e reinará, refere-se a um descendente do rei Davi que assentará no trono de Davi e terá o título de Davi ou filho de Davi. Na página 142 deste livro de Citas, ali nos diz, 142, parágrafo 1274. Diz, agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de 3 filhos, filho do homem, que é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo, ele nunca disse que ele era o filho de Deus, ele disse, eu sou o filho do homem. O Senhor mesmo chamou a Ezequiel e os profetas filho do homem, porque ele teve que vir para cumprir as Escrituras como um profeta. Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Esse é o motivo pelo qual ele não podia ser o filho de Deus então, porque ele foi o filho do homem. A palavra veio o profeta, e ele foi a palavra em sua plenitude, filho do homem, o profeta maior. Não o profeta maior, mas o profeta Deus. A plenitude da divindade estava nele corporalmente, por isso ele foi o filho do homem. Agora, por 2000 anos, ele foi conhecido por nós como Filho de Deus, Espírito, e no milênio ele será filho de Davi sobre o trono. Do lado direito escreveu milênio e escreveu o trono. Todos sabemos isso, os que cremos nas Escrituras. Agora, Jesus disse que no fim desta era da igreja na qual vivemos, que o Filho do Homem seria revelado outra vez na mesma forma, na mesma maneira, como foi em Sodoma. Do lado direito escreveu, em um profeta. E em cima escreveu, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. E em um estudo bíblico que puseram nesse extrato, ali ele escreveu, filho do homem, profeta, filho de Deus e Espírito Santo, filho de Davi, Rei, a palavra encarnada em um homem, filho de Abraão, a outorgação real. Lhe é outorgado a realeza, reino de Deus. Vou ler novamente. Filho do homem, profeta, filho de Deus, Espírito Santo, filho de Davi, Rei, a palavra encarnada, filho de Abraão, a outorgação real. Lhe é outorgado a realeza, reino de Deus. Na página 143, ali nos diz também, vejam, parágrafo 1277, diz assim, pega uma foto muitas vezes e pendura em Washington e fala, e tem aí como direito de propriedade numa galeria de arte religiosa, mostrando como o único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado que se permitiu ser fotografado. O mesmo pilar de fogo, na mesma semelhança e toda forma que tirou a Israel do Egito. Do lado direito escreveu Logos. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus, porque ele foi chamado Filho do Homem quando veio primeiro. Agora é chamado de Filho de Deus. No milênio ele será Filho de Davi. Do lado esquerdo escreveu milênio. E um pouquinho mais acima, que falou do pilar de fogo, do lado esquerdo ele escreveu pilar de fogo. Ele veio o Filho do Homem, um profeta, conforme foi falado dele. Agora, ele é o Filho de Deus, sobrenatural. Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. No grande milênio, aí escreveu do lado esquerdo, milênio, escreveu aí novamente, que está por vir, ele será filho de Davi, sentando no trono de Davi. Em cima ele escreveu Filho do Homem, Profeta, Filho de Deus, Espírito, Filho de Davi, no milênio, o Espírito encarnado. Agora no milênio, vocês vejam, estaria encarnado, porque no meio da igreja
estaria sendo coroado pela igreja noiva. Na página 134 do livro Os Selos diz: e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, por isso ele fala que durante as eras, durante a dispensação da graça, esse Espírito estava no meio da igreja, através de cada mensageiro em uma porção, mas no fim do tempo estaria encarnado. Fala que seria encarnado na pessoa. Vamos ler. O que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, isso é a segunda vinda do Senhor, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, em um membro da Igreja do Senhor, ele estaria cumprindo a segunda vinda do Senhor. E aí seria coroado esse Espírito, porque nenhum Espírito pode ser coroado, mas tem que se encarnar. Em cima ele escreveu o Espírito Santo encarnado. Aqui o vemos como filho de Davi, esse Espírito Santo encarnado reinando no milênio. Já podemos ver quem é o que estará reinando ali no milênio. Agora vejam também na página 148 do livro de Citas, parágrafo 13 e 16, página 148, parágrafo 13 e 16 diz assim: agora Jesus veio em três nomes: Filho do homem, que é profeta, Filho de Deus, o que passou pela era da igreja, então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus, e aí em cima escreveu Espírito Santo. Mas entre Filho de Deus e Filho de Davi, segundo Malaquias 4, muitas escrituras mais, ele há de voltar atrás em sua igreja na forma física, nas pessoas, em seres humanos, na maneira de ser um profeta. Em cima de toda essa frase, ele escreveu quarto Elias, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras, e embaixo das eras, nas eras escreveu 1 no centro, escreveu 2 e em cima na pedra angular escreveu 3. E em cima escreveu, Jesus veio em 3 nomes: Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do homem ele colocou embaixo, vejam, no 1. O 2, que é Filho de Deus, que é em espírito, aí durante as eras. Agora, no fim do tempo, ele vem como Filho de Davi, e já vemos que é esse Espírito Santo que esteve nas eras e vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo com o título de Filho de Davi. Na pedra angular ele escreveu 3. Porque em cima ele enumerou: Filho do homem 1, 2 Filho de Deus e 3 Filho de Davi. O 1 e o 2 estão um pouco cortadinhos. Agora aqui continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, um pouquinho mais embaixo disso. Na mensagem, o Espírito da Verdade, pregado em Phoenix, no Arizona, da América do Norte, 18 de janeiro de 1963, na página 7, parágrafo 143 diz: pode que ser que seja o meu tempo de minha partida ao lar. Parece muito ser desta maneira. Se for assim, alguém se levantará depois de mim e levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. Vocês escutem-o enquanto for escriturístico, fiquem com isso. Agora vejam, ele escreveu ali, deixou um escrito para nós: depois de mim vem outro. Como posso entregar essa espada a outro que leve a verdade? E lembram que a de era em era
que cada mensageiro teve a porção correspondente à sua era para trazer a palavra que é a espada, e a foi passando a cada mensageiro. É o Espírito Santo que passa, entrega essa espada à palavra. Então vejo que o que tem acesso ao livro da verdade é o arcanjo Gabriel, e portanto, ele é o que dá a revelação e deu a revelação em todos os tempos. Deu lá, vejam, ao profeta de Daniel. Vemos ele dando esta revelação. Agora, no fim do tempo, vocês vejam aqui, no que vamos ler, como identifica quem é e a quem refere quando diz que vai entregar essa espada a outro. Vamos ver a quem é. E onde estaria esse outro. E o que estaria fazendo e o que estaria realizando. Esse que teria a espada de 2 fios no tempo final e, portanto, tem que estar vivo no meio da igreja. Tão simples como isso. Para realizar o cumprimento do que Deus prometeu, dar a fé do rapto à noiva, para serem levados à ceia das bodas do Cordeiro e serem selados, os 144.000. E isso acontece antes da grande tribulação. Isso acontece antes da ressurreição. Portanto, tem que ser um mensageiro que esteja no meio da igreja com esses ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, o Filho do Homem com seus anjos, para realizar esse trabalho no meio da igreja noiva, dando a fé do rapto, e aí é que o povo hebreu ouvirá. Se ouvirá é porque tem que estar no meio da igreja, em um corpo de carne, realizando esse trabalho. Viram como tudo é simples? Tudo é simples. Mas é revelado somente àqueles aos quais Deus lhes deu a promessa que Ele viria por eles como ladrão na noite para lhes dar a fé do rapto e serem transformados. Os que não serão transformados não ouvirá. Continua dizendo, ou seja, que o reverendo William Branham disse que depois dele se levantará outra pessoa que levará a mensagem adiante. Assim como depois do primeiro mensageiro, São Paulo, levantou um segundo mensageiro da igreja na segunda era, depois na terceira era levantou outro mensageiro que levou a mensagem adiante. Depois veio outra era, a quarta era, e Deus levantou outro mensageiro e veio a quinta era, a sexta era, a sétima era, onde Deus levantou em cada era um mensageiro por meio do qual abriu cada era. E depois, para esse tempo final, o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que virá outro que levará a mensagem adiante. Se encontrarem esse outro, receberão a revelação do sétimo selo. A voz de Deus estará falando através dele. Essa voz dos 7 trovões estará nos revelando as Escrituras, a palavra de Deus para esse tempo final, e receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse que depois dele viria outra pessoa. Tem que vir aquele ao qual ele lhe está preparando o caminho, porque ele é o precursor da pessoa que virá depois dele. E nos foi dito que no cumprimento da visão da capa estaria revelando o mistério do sétimo selo. Os trovões estariam trovejando ali, soando ali. Seria a voz do anjo forte do Apocalipse 10 falando à sua igreja, como leão da tribo de Judá. Pois então aí já estaríamos identificando a esse que ele precursou. Tem que ser um mensageiro que esteja vivendo nesse tempo final, no meio da igreja, no cumprimento da visão da carpa. Mais adiante, nessa mesma mensagem, continua dizendo, é o anjo do pacto, o Espírito Santo, se manifestando no tempo final, no cumprimento do que está prometido e do que foi precursado pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual colocou o fundamento para a segunda vinda de Cristo. E para que seja identificada a sua vinda com a mensagem que ele trouxe para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro o Senhor sairá de sua obra de intercessão, parará de ser o sumo sacerdote intercedendo pelos crentes e se converterá no leão da tribo de Judá, rei e juiz de toda a terra. Isso foi em 2017, vejam. Ali ainda
Ali ele ainda estava nos dizendo que ele estava realizando a obra como Cordeiro de Deus durante a dispensação da graça. Não estava realizando a obra de reclamação como leão. Para esse tempo, depois já não terá oportunidade de salvação para as pessoas, porque já terá completado a igreja do Senhor Jesus Cristo e já não terá sangue sobre o propiciatório no templo celestial de Deus. Estamos em um tempo muito importante, onde de um momento a outro deixa o trono de intercessão e se converterá em um trono de juízo. E Cristo se converterá no leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e a sua voz na terra em sua igreja. Onde é que os trovões soam? E onde é que se ouve os trovões? O irmão Brás disse, e em Senhores é este o tempo, ele fala que os trovões trovejam na terra, no céu, na sexta dimensão, lá não se ouve os trovões. Lá não troveja, lá não realiza nenhuma atividade. A ação está aqui na terra, lá está em silêncio. E sua voz na terra, em sua igreja, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, Cristo falando em forma consecutiva no meio da sua igreja, o anjo do pacto do Apocalipse capítulo 10, falando à sua igreja. E depois, a mensagem no Apocalipse 11 é o conteúdo do que os trovões falam no Apocalipse capítulo 10. Vemos ali as 2 oliveiras. Porque João o apóstolo representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com os seus mensageiros. Portanto, representa a igreja como o mensageiro do último dia também, para comer o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E no Apocalipse 11 aparece quem profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. São as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão em pé diante do Deus de toda a terra. Aí podemos ver o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, repetindo nesse tempo final, para chamar e juntar os escolhidos do último dia, os 144 mil hebreus do tempo final. Esses são os escolhidos do tempo final do povo hebreu. Agora, isso é o que nos falou ali na página 359 do livro Os Selos. Onde nos diz, mas Jacó disse, não te deixarei ir se não me abençoares, não pode partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Vejam, ali estarão quem? Moisés e Elias. Esses ministérios no instrumento que Deus tem nesse tempo final. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamadas e tirados fora. Nessa margem escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 7, e em cima escreveu 11 do 3 ao 7, 7 versículo 2 e 14 versículo 1. Isso é o anjo forte. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Quão formoso se acontece antes da tribulação. E eles o veem no meio da igreja noiva, lhe trazendo a fé do rapto, pois ainda não aconteceu a ressurreição. Quão formoso! Esses 2 profetas pregarão como João Batista, e eles dirão, o reino dos céus está próximo. Israel, arrependam-se. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e regressem a Deus. Agora continua dizendo, eles vão estar no reino milenial, eles vão servir a igreja e o Senhor no reino milenial como os eunucos servia a rainha nos diversos reinos. Assim também, os 144 mil, 12 mil de cada tribo, estarão assistindo, servindo a igreja e o rei. Veja no livro das Eras sem editar, na página 399, ali nos diz assim,
no parágrafo 150. Ali vem os seus 144 mil que receberão o Evangelho depois de nós. Eles não podem receber ao mesmo tempo que a luz está sobre os gentios. Os judeus estão negando e agindo e escondendo. Os gentios estão negando e ocultando. Agora, quando a luz, os gentios são levantados, aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. Depois o Espírito vem sobre dois para lhes dar testemunho a eles. Então os judeus o recebem, os quais são 144 mil das tribos perdidas de Israel, que receberão o Evangelho. E a noiva é levada. Do lado direito escreveu, as tribos perdidas de Israel. Agora, vocês vejam como tudo isso é o que nesse tempo final estaria sendo realizado com e por meio desse instrumento, que é o ministério de Moisés e Elias, os quais estão operados pelo Espírito Santo no mensageiro final, no Benjamim dos profetas. Um pouquinho mais adiante, continua dizendo, viram como é simples? São o tesouro escondido, são o especial tesouro de Deus. E ainda que chamem eles de as 10 tribos do norte, chamam eles de as tribos perdidas de Israel, a Deus não lhe perde nada. E a evidência é que nós não nos perdemos. E também não lhe perderão as tribos de Israel, serão unificadas e vai estabelecer o reino de Deus na terra, chamado reino de Davi, e o trono de Davi vai ser ocupado pelo filho de Davi, descendente do rei Davi. E então haverá um reino mundial que trará a paz para todas as nações. Esse é o reino de Deus. Vimos o tesouro de Deus. E esse tesouro, vejam, é o que nesse tempo final é achado, porque nada se perde de Deus. E são unidos novamente esses dois paus, o reino do norte com o reino do sul, por um descendente do rei Davi. Esse mesmo sentir que Roboão teve, o Espírito Santo, ao estar operando nesse instrumento e realizando esse trabalho do estabelecimento do reino, esse sentir e esse trabalho, ele estará realizando toda a obra que Deus lhe encomendou para unificar, unir esses dois paus. Agora vemos assim por ciminha o que é esse tesouro de Deus, que é o povo hebreu. O tesouro de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos deixar assim, conosco novamente, o missionário Miguel Bermúdez Marim, para concluir, e depois o reverendo William Pérez continuar a nossa parte, e depois com um louvor ser despedidos em oração. Vamos deixar conosco ao missionário internacional Miguel Bermúdez Marim. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus.